Fala família do Piraquara, beleza? Nós esperamos que sim. Meu nome é Henrique E o meu é Murilo. Nós somos estagiários do Departamento de Nutrição Escolar de Piraquara e hoje estamos aqui para falar sobre alimentação em uma das melhores fases da vida, a infância. A infância é uma fase de desenvolvimento, de descobertas e construção de hábitos saudáveis ou não em vários âmbitos da vida. E um desses âmbitos é a alimentação. É onde a criança conhece cores, sabores, texturas, formatos de vários alimentos. Sendo assim, é fundamental que essas descobertas sejam feitas da melhor maneira possível, incentivando o desenvolvimento de bons hábitos alimentares e ofertando alimentos de qualidade. E agora que nós somos adultos, é muito mais difícil mudar nossos hábitos, não é mesmo? Vocês concordam que se nós aprendêssemos desde pequeno como se alimentar melhor, não seria muito mais fácil pra gente? Então essa é a nossa ideia com esse vídeo, incentivar e ensinar como promover uma alimentação saudável para as crianças desde já. Nós já apresentamos em um vídeo anterior o Guia Alimentar para a População Brasileira. E se você não assistiu esse vídeo ainda, o link dele está aqui embaixo para você poder conferir. Ele é um ótimo documento que foi elaborado pelo Ministério da Saúde e traz ótimas orientações de como ter uma alimentação adequada. E hoje nós viemos falar sobre um segundo material, o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. Segundo este guia, do nascimento até os 6 meses de idade, o único alimento que a criança deve receber é o leite materno, não devendo ser ofertados nenhum outro tipo de bebida, como água, chá, suco e entre outros. Outros alimentos, além do leite materno, devem ser oferecidos depois dos 6 meses de idade. Assim, o leite materno continua sendo a principal fonte de energia, mas ele é complementado pela alimentação que é oferecida durante as refeições para a criança. Este processo de transição se chama introdução alimentar. É isso mesmo, pessoal. Nessa fase a gente pode pensar que ao ofertar alguns alimentos a gente pode pensar que está ajudando as crianças. Mas a longo prazo estamos contribuindo para o desenvolvimento de algumas alergias, intolerâncias, desequilíbrios nutricionais, doenças que podem surgir no futuro atrapalhando o crescimento da criança. A gente listou aqui para vocês alguns alimentos que podem ser oferecidos com muita frequência na infância. Vamos conferir alguns deles e alguns motivos pelos quais eles devem ser evitados? Papinhas industrializadas. Suas texturas não favorecem o desenvolvimento da mastigação. São compostas por alimentos diferentes que ficam concentrados no mesmo potinho, o que dificulta a percepção dos diferentes sabores. Elas não favorecem a criança se acostumar com os temperos da alimentação da sua família e nem com os alimentos da região. As vitaminas e os minerais dos alimentos in natura são muito mais bem aproveitados pelo organismo do que as vitaminas e minerais dessas papinhas, que são artificiais. Macarrão instantâneo. Muitas pessoas servem esse alimento no dia a dia pela rapidez do seu preparo ou mesmo servem como sopa também. No entanto, o processamento do macarrão instantâneo envolve fritura, fazendo com que ele tenha gorduras e calorias em excesso. Além disso, ele pode conter no temperinho dele muitos sódios e outros aditivos. Por isso não adianta só preparar o macarrão sem o tempero, porque a massa ela já é frita. Uma dica é experimentar preparar um macarrão cabelinho de anjo ou ave maria. Eles também cozinham rápido e são mais saudáveis do que os macarrões instantâneos. Açúcar. O consumo de açúcar pode causar placa bacteriana e cárie. Além disso, se a criança for acostumada a sempre comer alimentos açucarados, mais tarde ela vai ter dificuldade em aceitar alimentos como frutas, verduras e legumes e outros alimentos saudáveis. Não ofertar açúcar e produtos que contenham esse ingrediente nos primeiros 2 anos de vida da criança contribui para a formação de hábitos alimentares mais saudáveis. Parece fórmula infantil ou leite de vaca integral, mas não é. Atenção! Existem produtos chamados de compostos lácteos, que não devem ser confundidos com fórmulas infantis e nem com leite de vaca integral. Embora esses produtos tragam na embalagem a informação de que eles não podem ser consumidos por crianças menores de 1 ano, na verdade, eles não são indicados nem para crianças menores de 2 anos, pela quantidade de açúcar e de aditivos alimentares que apresentam. Os compostos lácteos têm embalagens e rótulos muito parecidos com as fórmulas infantis, e geralmente são colocados lado a lado deles nas prateleiras dos supermercados e farmácias, e ainda tem preços menores. Leia o rótulo com atenção para não se confundir e fazer a escolha certa. Os compostos lácteos vêm com esse nome na frente ou no verso da embalagem, e além disso o fabricante é obrigado a colocar, entre aspas, este produto não é leite em pó, ou composto lácteo não é leite em pó. O consumo precoce desses alimentos, assim como de todos os outros ultraprocessados, aumenta a chance do ganho excessivo de peso e, consequentemente, o desenvolvimento de obesidade
e outras doenças também na vida adulta. Devido ao aumento dos índices de obesidade infantil nesse ano de 2020, foi publicada uma nova resolução para a alimentação escolar seguir. Ela trouxe algumas alterações em relação à antiga resolução para atender da melhor maneira possível as orientações do Guia Alimentar da População Brasileira e do Guia das Crianças Menores de 2 anos. Essa resolução é de maio de 2020 e nela, a oferta de alimentos como frutas, verduras e legumes deverá ser aumentada, enquanto a oferta de doces deverá ser diminuída. Para as crianças de até 3 anos foi proibida a oferta de alimentos que contenham gorduras trans, foi proibido também a oferta de açúcar de adição, mel e ultraprocessados. Além disso, foi limitada a oferta de produtos cárneos, aqueles que parecem carne mas não são, como a salsicha ou a linguiça. Também foi limitada a oferta de margarina, bebidas lácteas com aditivos ou açucaradas, alimentos em conservas, biscoitos, bolachas e bolo. Ou seja, de maneira geral, a oferta de alimentos in natura aumentou, enquanto a oferta de alimentos processados ou ultraprocessados, os industrializados, diminuiu. Como já vimos, os hábitos alimentares desenvolvidos na infância influenciam e muito na nossa vida adulta. Por isso, o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos traz 12 passos para ajudar a entender e fazer melhores escolhas alimentares na infância. Vamos conhecer? Passos do Guia da Alimentação Infantil. Amamentar até os 2 anos ou mais, oferecendo somente leite materno até os 6 meses. A composição do leite materno é única, personalizada e atende todas as necessidades nutricionais da criança conforme a idade. E protege contra doenças na infância, na vida adulta, ajudando no desenvolvimento da criança e também fortalece o vínculo entre a mãe e a criança. Oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, depois dos 6 meses. A alimentação da criança deve ser composta por alimentos de verdade, feitas com alimentos in natura ou minimamente processados. Por exemplo, raízes, tubérculos, feijões, leguminosas, frutas, verduras, carnes, todos esses alimentos in natura. Oferecer água própria para o consumo das crianças no lugar de sucos, refrigerantes ou bebidas açucaradas. Mas lembrando bem, pessoal, somente depois dos 6 meses. Água é alimento também e deve fazer parte do hábito alimentar a partir da oferta dos outros alimentos também. Habituar a criança a ingerir essas bebidas açucaradas pode aumentar o excesso de peso na infância, ao desenvolvimento de cáries dentárias e desestimular o consumo de água. Oferecer comida amassada à criança quando ela começar a comer os outros alimentos além do leite materno. A mastigação desenvolve os músculos da face e os ossos da cabeça. No início, amassar bem os alimentos com o garfo e picar bem os alimentos mais duros, como carne. Nos meses seguintes, amasse cada vez menos e comece a oferecê-los em pedaços, de forma que gradativamente a criança comece a comer os alimentos na mesma consistência que a família. Não oferecer açúcar e nem preparações que vão açúcar antes dos 2 anos de idade. Elas não precisam e elas também não sentem falta. Esses alimentos geralmente são pobres em nutrientes e são ricos em sódio, açúcar e gorduras, além de aditivos, corantes, conservantes e adoçantes. Não oferecer alimentos ultraprocessados. E se você não sabe o que são alimentos processados, aqui embaixo está um link para você conferir o nosso primeiro vídeo que fala sobre níveis de processamento. Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. A chegada de uma criança é a chance de melhorar a alimentação de toda a família. E cozinhar a mesma comida tanto para a criança quanto para a família facilita na hora do preparo. Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto da família. É fundamental que toda a família valorize o momento da alimentação. Comer junto ajuda a criança a experimentar novos alimentos e torna o momento da alimentação mais prazeroso. Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição. Estimule a criança a comer, mas sem forçá-la, mesmo quando ela estiver cansada ou doente. Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família. Lave as mãos sempre que for alimentar ou cozinhar para a criança, depois de usar o banheiro, trocar as fraldas ou realizar atividades dentro de casa.
Oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa. É aconselhado oferecer os mesmos alimentos que a criança come em casa, fora de casa. Proteger a criança da publicidade de alimentos. A criança confunde facilmente a realidade e a ficção da publicidade. Isso porque ela ainda não tem desenvolvida a capacidade de julgamento e de decisão. Por isso, é crucial que ela esteja protegida, evitando ao máximo sua exposição à televisão e outros caminhos da publicidade. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção. Se tiverem dúvidas ou sugestões, deixem aqui nos comentários. Vejam nossos vídeos já postados E até o próximo vídeo.